olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, mais uma quarta-feira, mais um tempo de louvor e adoração, mais um tempo de reflexão na palavra do nosso Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 10. Vamos continuar a nossa reflexão dentro desse livro, o livro de Juízes, que nos traz grandes ensinamentos, que nos traz grandes revelações para nós, que nos traz aqui coisas profundas que nós temos que aprender, coisas profundas que nós temos que viver, coisas que o Senhor colocou e depositou diante de nós e nós temos que conservar isso, para que nós não venhamos a cair no erro de Israel,
mas que nós venhamos a desfrutar das promessas, do livramento, daquilo que o Senhor nos promete, daquilo que o Senhor promete àqueles que cumprem a sua palavra, àqueles que conservam a sua palavra, aqueles que vivem para o seu evangelho, aqueles que vivem para o Senhor. Na quarta-feira passada, eu falei sobre as características, né? Uma característica comum entre os juízes de Israel. A característica comum entre todos eles era que eles eram improváveis. A característica comum do povo de Israel era que eles eram improváveis. Eu e você não escolheria nenhum daqueles juízes de Israel. Eu não escolheria nenhuma daquelas pessoas, Gideão, Sansão, eu não escolheria Débora, eu não escolheria nenhum desses. Eu não escolheria Eude, Otiniel, eu não escolheria nenhum desses. Mas nós vemos que o nosso Deus é o Deus que escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Nós vemos que o nosso Deus é o Deus que faz as coisas diferentes para mostrar que Ele é Deus, que Ele é quem resolve, que Ele é quem governa. No capítulo de hoje, ao capítulo 2, na palavra que nós vamos refletir agora, é sobre o porquê que esses homens e mulheres foram levantados em Israel. Por que houve esses juízes? Por que houve essas pessoas? O que aconteceu que precisava de uma pessoa dessa toda vez para libertar o povo, para conduzir o povo? Por que isso aconteceu? Nós vemos que enquanto Josué estava vivo, e o capítulo 2 aqui de Juízes, né, que ele não está em ordem cronológica dentro do contexto de Juízes, mas que ele vem e faz apenas um adendo, né, para falar sobre a morte de Josué. Nós vemos que Josué ele morreu com 110 anos. Historiadores dizem que quando o povo foi liberto do Egito, Josué ele tinha em torno de 20 anos. E ele foi um dos espias que foi até a terra de Canaã para observar a terra. E quando ele retornou, ele e Caleb foram apenas os 2 dos 12 que foram enviados para lá. E desde aquele tempo ele era o braço direito de Moisés. O povo saiu da terra do Egito, andou 40 anos no deserto e entrou na terra prometida. Então, quando o povo entrou na terra prometida, se ele tinha 20 anos quando saiu do Egito, ele estava com 60 anos quando começou a governar, a liderar Israel. Liderou Israel na entrada da terra prometida, na conquista das terras, liderou Israel no assentamento, liderou Israel na divisão do povo nas terras, liderou Israel nas batalhas, nas conquistas, liderou Israel então por mais 50 anos. Ele tinha 20 anos quando saiu do Egito, andou 40 anos no deserto, com 60 anos começou a liderar, porque ele liderou o povo de Israel na conquista, na invasão de Jericó e das terras que se seguiram, e faleceu com 110 anos, ou seja, ficou 50 anos na liderança do povo de Israel. Ficou 50 anos ali com o povo, ficou 50 anos governando, ficou 50 anos instruindo. Durante a sua vida, o povo serviu a Deus. Durante a sua vida, o povo caminhou com Deus. Durante a sua vida, o povo esteve na presença de Deus. Durante a sua vida, enquanto ele viveu, ele pegava no pé dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, ele pegava no pé das famílias, ele pegava no pé dos líderes do povo, para que se cumprisse a palavra, os mandamentos, para que se cumprisse tudo aquilo que Deus enviou através de Josué, que está lá em Levíticos e depois é repetido em Deuteronômio. Ele pegou no pé para que isso acontecesse. Ele foi um líder aqui político, um líder aqui ideológico, um líder espiritual do povo. Enquanto Josué esteve vivo, o povo esteve diante de Deus.
E o capítulo 2, a partir do versículo 10, vai dizer o seguinte: isso é depois que Josué morreu, o sepultamento, vai ser dito aqui todas as coisas. E o versículo 10 vai dizer assim, ó: e foi também congregada a seus pais toda aquela geração. O que é isso? Morreu toda aquela geração. Foi congregada, né? Ou seja, descansou, e o Antigo Testamento tinha esse costume de dizer que eles foram morar com seus pais, se reuniram com seus pais, ou seja, foram todos para o céu, conquistaram a salvação, estavam todos com Deus aqui, e toda aquela geração morreu. E outra geração, após eles, se levantou. Ou seja, todos aqueles que estiveram com Josué morreram. Todos aqueles que viram os ensinamentos, que caminharam com Josué, que pelo menos eram adultos enquanto Josué estava vivo, morreram. E outra geração se levantou. E é aqui que vem a grande revelação, na verdade, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Aqui nós vemos, meus irmãos, o perigo de uma geração descomprometida, de uma geração que não está muito se importando com Deus, de uma geração que não está muito a fim de carregar a palavra do Senhor. Você viu o que aconteceu com essa geração? Quando nós pegamos a história, nós vemos que Josué esteve 50 anos liderando o povo. E isso é muito tempo. Às vezes nós caímos na tentação do texto aqui, não é? De ler rápido, achando que foi um período rápido. Nós temos a nossa consciência de um país que o presidente governa 4 anos e de repente ele pode ser reeleito, né, por mais 4 anos. Dá 8 anos. Só que Josué ele ficou 50 anos no poder. Nós podemos fazer esse comparativo com a nossa igreja, a segunda IP Rio Preto. Está completando 60 anos. É muito tempo. E Josué ficou basicamente isso, 50 anos, mas ele já esteve há 40 anos antes, ou seja, 90 anos com esse povo. 90 anos trabalhando com a liderança, porque ele era o braço direito de Moisés. Tudo que Moisés precisava, ele estava ali. Ele já era um líder já reconhecido antes de assumir a totalidade da liderança de Israel. Ou seja, há 90 anos com esse povo. É muito tempo. É muito tempo. Só que nós pegamos o período em que ele é realmente o responsável pelo povo. Em que ele assumiu o seu compromisso, em que ele assumiu o seu cargo que o Senhor lhe confiou, o cargo que o Senhor lhe confiou, o cargo da liderança, o cargo do homem que tinha que fazer com que o povo andasse no caminho. Enquanto ele esteve vivo, tudo andou nos eixos. Nós vemos aqui Josué assumindo na entrada do povo de Israel em Canaã. Quando ele assumiu lá, a criança que tinha 1 ano de idade, quando ele morreu, ele já tinha 50 anos. Ele já tinha filhos, ele já tinha netos, porque aqui o povo, a idade deles de ter filhos era muito novo, por volta de 20, 22, 23 anos, já tinha filhos e filhas. Provavelmente esse indivíduo, alguns até, já tinham netos. Nós vemos Josué ali influenciando essas gerações.
A maioria daqueles que estavam vivos e tinham seus filhos quando Josué assumiu a liderança, quando Josué morreu, eles já tinham morrido. Aquela geração já tinha passado. E Josué teve diante de si o encargo de liderar esse povo. E enquanto ele esteve vivo, essa geração que cresceu sob a sua liderança ensinou a próxima geração. Quando Josué morreu, a outra geração que não viu a destruição das muralhas de Jericó, não viu o povo passando pelo Jordão, já estava adulta. Já tinha filhos também. E essa geração conheceu a palavra. Só que quando ele morreu, os netos de quem ele liderou não conheceu. A palavra vai dizer que a geração que Josué ensinou, ela passou após ele. Ela foi congregada, seus pais morreram. Provavelmente ali uns 20 anos depois que Josué morreu, aquela geração que ele ensinou já estava morrendo também. Só que essa geração não assumiu o compromisso de ensinar a próxima. Os pais não assumiram o compromisso de ensinar os filhos. Os filhos, que enquanto Josué estava vivo, não assumiu o seu compromisso de aprender a palavra, de ensinar o outro. O resultado é essa triste notícia. A próxima geração que se levantou não conheceu o Senhor e caiu no laço que o Senhor tinha avisado lá no capítulo 1. Que aqueles deuses seriam como laço para eles. E eles caíram nesse laço. E eles foram pegos, eles foram presos nesse laço. E aqui nós vamos ver o porquê de os juízes terem que ser levantados em todo o povo de Israel. Porque uma geração não assumiu seu compromisso, não assumiu o compromisso diante da palavra de ensinar os próximos, de ensinar os seus filhos, de ensinar os netos, de ensinar aqueles que ainda não aprenderam sobre os feitos, sobre o Deus de Israel, sobre o Deus que abre o mar, sobre o Deus que fecha o rio, sobre o Deus que derruba as muralhas, sobre o Deus que derruba gigantes, sobre o Deus que faz vencer os exércitos. E aquela geração nova que surgiu se esqueceu da palavra. A nossa igreja está completando 60 anos e no decorrer do tempo nós vemos muitos homens e mulheres de fé nessa igreja. Só que quando eles morreram, os filhos não assumiram o seu compromisso. E se desviaram. Estão servindo até outras religiões hoje. E isso não é exclusividade da nossa igreja, a segunda IP Rio Preto. Todas as igrejas são assim. Nós vemos um movimento hoje surgindo em São José do Rio Preto que não é de agora, já vem há bastante tempo. Isso sempre acontece de tempos em tempos quando nós vemos a história da igreja. Igrejas novas, com um aspecto mais moderno, com uma pegada mais moderna, atual, surgindo, e eles levantam uma juventude muito grande. E um dia um amigo meu me falando, nossa, tem surgido bastante igrejas, né? E tem uma pegada muito jovem. Eu falei, só que um dia essas igrejas vão ficar velhas também. Um dia essa igreja vai completar 60 anos também. E outras igrejas nesse tempo surgirão, que levarão essa juventude. Só que esse não é o aspecto desse texto, porque aqui está falando sobre pessoas que abandonaram a fé.
está falando sobre um povo que não assumiu seu compromisso diante do Evangelho. Está falando sobre um povo que não assumiu seu compromisso diante do Deus de Israel. E eles deixaram de viver a palavra. E com isso eu me preocupo muito. Me preocupo muito com meu filho, com a minha filha. Porque se eu não ensiná-los, assim como aconteceu aqui em Israel, vai acontecer com a minha família também. Os meus filhos não vão aprender sobre a palavra e vão abandonar o caminho. Se eles não ensinarem os seus filhos, os meus netos não conhecerão o Senhor. E isso é real, meus irmãos. Quando nós olhamos em nossa volta, nós vemos muito isso. Existem, às vezes, até filhos e filhas que servem o Senhor, frequentam a igreja, até o momento em que chegam à maioridade. Quando chegam à maioridade, abandonam o caminho. Quando vão para a faculdade, abandonam o caminho. Quando o pai e a mãe morrem, abandonam o caminho. Por quê? Porque eles não aprenderam de fato quem é Deus. Eu estava lendo na semana passada uma estatística de que 70% dos jovens que entram na faculdade, quando eles saem da faculdade, eles não frequentam mais a igreja. Ou seja, 70% dos jovens que entram na faculdade, eles abandonam o caminho do Senhor. Por quê? Porque eles não conheceram o Deus de fato. Eles não conheceram o Deus de fato. Não conheceram Deus. Boa parte da juventude, quando o pai ou a mãe morre, abandona o caminho. Por quê? Porque não conheceram o Deus de fato. Boa parte da juventude, quando completa a maioridade, abandona o caminho. Por quê? Porque agora é livre, ele não é mais obrigado a ir à igreja. Por quê? Porque ele não conheceu o Deus de fato. E assim nós vemos uma igreja como a nossa, que hoje tem 60 anos, boa parte daqueles que estiveram na formação, no decorrer dessa história, abandonaram o caminho. E isso é preocupante, meus irmãos, pelo menos eu me preocupo muito com isso, porque eu tenho uma responsabilidade sobre os meus filhos, uma responsabilidade de torná-los homem e mulher, uma responsabilidade de ensinar o caminho correto para eles seguirem. Essa é a minha responsabilidade. É sobre isso, meus irmãos. E você tem uma responsabilidade também, todos nós. Temos que ensinar os nossos filhos no caminho correto, temos que ensinar a próxima geração, as nossas crianças, aqueles que vêm até nós. Porque o resultado de uma geração descomprometida com a palavra, o resultado de uma geração descomprometida em ensinar o próximo, o resultado de uma geração descomprometida com o perdido, indiferente com o perdido, foi essa. Abandonaram o caminho do Senhor. O povo de Israel se esqueceu do Senhor, o libertador. O povo de Israel se esqueceu de quem é Deus. E o castigo veio. O castigo veio para o povo. Que em nome de Jesus Cristo isso não aconteça comigo, com você, com as nossas famílias. Isso não aconteça com a segunda igreja. O tempo está passando. Essa igreja está ficando cada vez mais velha, mas que ela fique velha em idade. E sempre renovada pela palavra em nome de Jesus. Que essa igreja, em nome de Jesus Cristo, nós possamos torná-la, ela, atraente. Um lugar atraente ao perdido. Um lugar atraente para os que são da família da fé. Que todos tenham prazer em vir aqui. Que todos tenham prazer em aprender. Só que para isso acontecer,
eu e você temos que assumir esse compromisso e não largar esse compromisso em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa batalha, nessa luta, que o Senhor nos abençoe nesse caminho em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos ensinamentos que a Tua palavra nos traz. Que em nome de Jesus possamos aprender com Ele. Que em nome de Jesus Cristo possamos viver pela Tua palavra. Que em nome de Jesus Cristo possamos viver, ó Deus, o que o Senhor tem para nós. Nos abençoe, Senhor, para que possamos também ensinar os outros. Nos abençoe para que possamos assumir o compromisso, ó Deus, de viver, ó Deus, por Ti e em Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fica conosco, Senhor. Fica com a família da fé. Fica com a Tua igreja, Senhor. Cuide de nós em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Deus seja sobre a sua vida. Seja sobre você. Seja sobre os seus. Que o nosso Deus te acompanhe. Cuide de você e te proteja. Que o Espírito Santo te console e te motive a viver a palavra e ensinar a palavra. Em nome de Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada, agraciada, próspera em nome de Jesus. Amém. Amém.